Nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Mas, conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento, que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Cristo Jesus, a fim de que um só coração e de uma só voz glorifiques o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos, para honrar a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Ao passo que as nações glorificam a Deus, pondo em realce a sua misericórdia, segundo está escrito. Pelo que eu te confessarei entre as nações, e salmodiarei o teu nome, diz ainda. Nações, exultai junto com o seu povo. E ainda. Nações todas, louvai o Senhor, e que todos os povos o celebrem. Isaías, por sua vez, acrescenta: surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele as nações depositarão a sua esperança. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. O mistério de Paulo, epílogo. Pessoalmente, estou convicto, irmãos, de que estáis cheios de bondade e repletos de todo conhecimento, e em grau de vos poder desadmoestar mutuamente. Contudo vos escrevi, e em parte com certa ousadia, mas no sentido de avivar a vossa memória, em virtude da graça que me foi concedida por Deus, de ser ministro de Cristo Jesus junto às nações, a serviço do Evangelho de Deus, a fim de que as nações se tornem oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, de que me gloriar em Cristo Jesus, naquilo que se refere a Deus.
pois não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim, para obter a obediência das nações em palavras e ações, pela força de sinais e prodígios, na força do Espírito de Deus, como desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, eu levei a termo o anúncio do Evangelho de Cristo, fazendo questão de anunciar o Evangelho, onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, para não construir sobre alicerces lançados por outros, mas conforme está escrito: vê-lo-ão aqueles a quem não foi anunciado, e conhecer-lo-ão aqueles que dele não ouviram falar. Projetos de viagem. Foi justamente isto que sempre me impediu de chegar a vós. Agora, porém, não tendo mais campo para meu trabalho nessas regiões, e desejando há muitos anos chegar a vós, irei quando for para a Espanha. Espero ver-vos na minha passagem e ser por vós encaminhado para lá. Depois de ter saboreado um pouco a alegria de vossa presença, mas agora vou a Jerusalém a serviço dos santos, a Macedônia e a Acaia houveram por bem participar de alguma forma das necessidades dos santos de Jerusalém, que estão na pobreza. Houveram por bem, é verdade, mas eles lhes eram devedores. Porque se as nações participaram dos seus bens espirituais, devem, por sua vez, servi-los nas coisas temporais. Quando, pois, tiver resolvido este encargo, tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, passarei por vós a caminho da Espanha. Tenho certeza de que, indo a vós, irei com a plenitude da bênção de Cristo. Contudo, peço-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações que fazeis a Deus por mim, a fim de que possa escapar das mãos dos incrédulos da Judéia, e para que o meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Assim, se Deus quiser, poderei visitar-vos na alegria e repousar junto de vós. Que o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Romanos, capítulo 16. Recomendações e saudações. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno, como convém a santos. E a assistais em tudo que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive.
Saudai Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Que para salvar minha vida expuseram a cabeça. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Saudai meu amado Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito fez por vós. Saudai Adrônico e Jônia, meus parentes e companheiros de prisão. Apóstolos exímios que me precederam na fé em Cristo. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo. E meu amado Estax. Saudai Apeles, homem provado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que se afadigaram no Senhor. Saudai a querida Pérside, que muito se afadigou no Senhor. Saudai Rufo, este eleito do Senhor, e sua mãe, que é também minha. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Advertência, primeiro pós-escritos. Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários ao ensinamento que recebestes. Evitai-os, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem os corações simples. Vossa obediência tornou-se conhecida de todos e sois para mim motivo de alegria. Mas desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal. Pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Últimas saudações, segundo o pós-escrito. Saúda-vos Timóteo, meu colaborador, e também Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Saúda-vos Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja. Saúda-vos Erastro, administrador da cidade, irmão 4. Doxologia. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu evangelho e a mensagem de Jesus Cristo, revelação de mistério. Envolvido em silêncio, desde os séculos eternos, agora, porém, manifestado, e pelos escritos proféticos,
e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações, para levá-las à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira Epístola aos Coríntios. Endereço e saudação, ação de graças, preâmbulo. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois foste nele cumulado de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Divisões e escândalos. Os partidos na igreja de Corinto. As divisões entre fiéis. Eu vos exorto, irmãos, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns dos outros, de sorte que não haja divisões entre nós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé, me informaram de que existem rixas entre vós. Explico-me, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós a não ser Crispo e Caio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade. Batizei também a família de Estéfanas. Quanto aos mais, não me recordo de ter batizado algum outro de vós. Sabedoria do mundo e sabedoria cristã. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria,
não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus. Aprove a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas o que é loucura do mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza do mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que é no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Ora, é por ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Coríntios capítulo 2. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus. Pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Estive em vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham da persuasiva linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder, a fim de que vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, voltados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, tudo que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus.
Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo as realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele, não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo.